Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto. Na aula de hoje vamos estudar a análise frequencial. Assim como o método do lugar das raízes, a abordagem de análise, né, do sistema através do lugar das raízes, a análise frequencial é também um modo muito importante aí da gente conseguir informações sobre o sistema, sobre função de transferência, desempenho, etc. Tá? Então a ideia é que nessa aula a gente aprofunde um pouco mais esses conhecimentos. Bom, desde a década de 1930, a resposta em frequência tem sido instrumentos consagrados para analisar e projetar sistemas técnicos de desempenho dinâmico, dispositivos elétricos, mecânicos, reguladores de processos industriais e servomecanismo. A resposta em frequência de um sistema estável, linear e invariante no tempo, consiste no conjunto das respostas do sistema em regime permanente, após decorridos os transitórios. Quando sinais e sonoridades de diversas frequências são aplicados na sua entrada, suas representações gráficas têm grande poder de informação sobre a dinâmica do sistema em geral, permitindo identificar experimentalmente os seus modelos matemáticos e, no caso de sistemas de alimentação, projetar com segurança os seus controladores. Bom, temos aqui mais ou menos a ideia, né, da resposta em frequência. Então, basicamente a gente tem uma entrada, né, sonoidal aqui, né, então a ideia é que essa frequência ômega-t, né, ômega aqui, a frequência angular, ela varia ao longo do tempo, né, a frequência, e fazendo isso, né, com o de t aqui, a gente consegue levantar, né, a resposta em frequência, né, para diferentes frequências, qual é o comportamento, né, da saída do nosso sistema y de s, né, dado uma entrada em frequência do tipo seno ou tipo cosseno, etc. Tá? Então, o que a gente percebe aqui? Então, fazendo, né, a transformada de Laplace da nossa função senoidal, tá? A gente tem que a ômega s quadrado mais ômega quadrado, né? E levantando aqui y de s com a g de s, o de s, né? G de s a ômega s quadrado ômega quadrado, fazendo expansões, frações parciais, a gente chega aqui no nosso resultado, tá? Nossa resposta aqui do nosso sistema, tá? O que a gente percebe aqui? Além da fase transitória aqui, né, a resposta em regime permanente, né, que é a resposta que a gente está interessado, ela vai ter tanto uma amplitude A, tá, que é a amplitude A inicial, o módulo da função de transferência, então essa amplitude aqui de saída do regime permanente vai depender do módulo aqui da nossa função de transferência G de S, né? E também vai ter uma defasagem aqui, né, o φ de ômega aqui, né, que na verdade aqui vai ser o ângulo de fase aí da nossa função de transferência. Então, em relação à entrada inicial, né, a gente vai perceber o que vai mudar. Vai ter ela vai ter uma escala aí proporcional aí à função de transferência e tem uma defasagem, tá? Então, conclui-se que a saída em regime permanente do sistema estável, linear, invariante no tempo, com a entrada senoidal, é também uma senoide com a mesma frequência da entrada, tá? Mesma frequência, só que está com uma defasagem. A amplitude da senoide de saída vale, né? Então, a saída do nosso sistema aqui, o y de s aqui, né? Aqui, geralmente, a gente substitui por j ômega, né? Porque a gente não está considerando a parte transitória. Então, verificou-se que é a amplitude, né, vezes o módulo de G de J ômega. Tá? E a defasagem entre a saída e a entrada, entre a entrada e a saída, é dada, né, por esse ângulo φ, né, que é o próprio ângulo de G de J ômega. Então, para obter a completa descrição dos efeitos da entrada senoidal no sistema G de S, né, basta substituir S por J ômega em G de S e calcular o módulo e a fase do número complexo resultante, tá? Então, a nossa análise aí vai ficar em relação ao módulo e à fase da nossa função de transferência, tá? Aqui a gente tem mais um exemplo do que seria essa entrada aí, né, em frequência, né? Então, aqui
a, a ideia basicamente onde a gente tem o sistema massa-mola aqui, né? Massa-mola amortecedor. Então a gente tem uma entrada f de t e também frequência, né? Então aqui ME cosseno de ômega t mais φ de E, tá? E a gente percebe que a saída aqui é x de t, né? MS cosseno de ômega mais φ de S, tá? Então o que acontece aqui, né? Quando nós temos a nossa entrada aqui ME, né, com ângulo de φ de E, MW com ângulo de φ, né, e MS aqui, com a saída, né, o módulo de MS com ângulo de φ de S, né. Então, como que fica aqui? O φ de E da nossa entrada, né, vai ser, na verdade, o ângulo de saída vai ser φ de E mais o φ, que é o ângulo da função de transferência, né? E o módulo vai ser a módulo de entrada, né? Vezes o módulo M da função de transferência, né? Então, foi basicamente o que a gente tinha visto aqui, né? Os módulos multiplicam e o ângulo aqui ele vai estar somando, né? A defasagem conforme o ângulo da função de transferência. Bom, o diagrama de Bode consiste em dois gráficos, tá? O que são os diagramas de Bode? O diagrama de Bode é um método aí, como o lugar da geométrica das raízes, né? Só que o método em frequência, né? Que ele vai permitir a gente fazer essas análises sobre a função de transferência e depois projetar os compensadores, etc. Então, o diagrama de Bode consiste em dois gráficos, conjuntamente, representa a resposta em frequência em módulo, tá? G de J ômega versus a frequência ômega, ambos em escala logarítmica. A fase, né, de G de J ômega versus a frequência ômega, essa é a última em escala logarítmica também. Ok? Bom, o módulo de G de J ômega pode ser também representado por 20 log, né, de G de J ômega, né, ou seja, é empregada a unidade denominada decibel. Então, quando a gente usa 20 log aqui, a gente está calculando esse módulo em decibel, tá? Então, o que a gente está fazendo? Vai pegar o módulo nosso aqui da nossa função de transferência e fazer 20 log, né, do valor absoluto da função de transferência. Isso aí já vai dar o nosso medida em decibel. As vantagens em desenhar os gráficos em escala logarítmica são as seguintes. Permitem transformar produtos e divisões em somas e subtrações, tá? Então, nossos produtos e divisões, né, propriedade aí, logarítmica aí, vão se transformar em somas e subtrações, o que permite aí facilitar fazendo uma análise gráfica aí mais simples, né? Fornece boas aproximações por meio de segmentos de reta, tá? Então a gente vai conseguir esboçar bem o diagrama de Bode, etc. Sendo suas intersecções facilmente associadas a polos e zeros da função de transferência. Então a gente vai conseguir identificar os polos e zeros aí da função de transferência no diagrama de Bode. Permite abranger maiores faixas de valores das variáveis envolvidas, especialmente da frequência, tá? Então, vai permitir a gente entender melhor, né? Principalmente em frequência, alguns parâmetros que podem ser importantes, né, em certos tipos de planta. Então, a gente permite fazer esse projeto nos nossos compensadores aí que a gente já estudou, pelo diagrama de Bode, ok? Bom, aqui já começa a ficar interessante aqui. A gente já começa a estudar como é o diagrama de Bode de algumas funções, tá? Vamos ver, por exemplo, a função de transferência, né? Se a gente tivesse o ganho K constante aqui, o ganho K. Então, seria o 20 log de K aqui, né? Em decibel e tal. Então, a ideia é a gente ter os dois diagramas aqui, né? O diagrama de módulo, né? E o diagrama de fase, né? Então, são esses dois que a gente vê aqui. O diagrama de módulo e o diagrama de fase, tá? Aqui ele mostra aqui, então, o ganho aqui para K, né? Maior que zero e K menor que zero, 20 log de K, tá? Então, um certo decibel aqui, e os ângulos podem ser tanto 0 ou menos 180. Aqui eu vou tentar passar para o... Deixa eu ver se está funcionando aqui a parte da internet.
Deixa eu tentar fazer esse mesmo. Vamos colocar o nosso então ganho aqui, K igual a 10. E deixa eu ver se a gente consegue obter a função de transferência, né? Vou para cá aqui. Acho que eu teria que transformar em G aqui. G igual a ZPK do zero, polo e o ganho, né? Então vamos colocar um ganho aqui. Eu ganho 10 aqui, né? Isso. Vou fazer o bold de G, né? Desculpa aqui. Bold de G. Então nós temos aqui nossos dois gráficos, tá? O gráfico de módulo e o de fase, tá? Então aqui para o ganho K maior que zero, né? O ângulo está em zero, né? E aqui se a gente fizesse o ganho aqui, deixa eu mudar menos 10 aqui, por exemplo, né? Vamos verificar. O ganho em 180. Então, dá em torno de 20 dB, né? Então, as diversas frequências em radianos de segundo aqui, ó, ele varreu, né? E os dois ângulos aqui, né? 180 e 10. Perceba que, então, é 20 vezes o log de 10, né? Aqui eu acho que é o log 10 que a gente tem que usar, tá? Então no MATLAB aqui ou no Octave, tá? O log que ele usa aqui é o log na base 10, tá? Então para dar os 20 aqui, ó, é 20 logs de 10. O log normal eu acho que é na base neperiana, né? É o plog, vamos ver se ele mostra pra gente aqui. É o natural, né? O natural logaritmo, né? E tem o log 10 é o que a gente está sendo usado ali a base 10 para fazer os cálculos, ok? Bom, muito bem. Então a gente já viu aí como mais ou menos, né, calcular o diagrama de Bode aqui de módulo e de fase aqui também, né? E lógico que ele vai estar variando aqui em relação à frequência aqui em radianos por segundo, tá? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui para fazer com vocês. O ângulo aqui, principalmente, deixa eu voltar aqui pro Octave, né? Esse ângulo é o ângulo, pessoal, que a gente geralmente vai usar aí ele já estava utilizando, né? Angle G aqui, ó. A gente tinha que substituir, né? Mas se a gente fosse fazer aqui angle, né, do 10 aqui, por exemplo, ó, era 0, né? E menos 10 aqui, tá? É a mesma ideia se a gente fosse substituir. Eu tentei substituir aqui direto da função de transferência, mas a ideia é se a gente fosse usar o simbólico e tal, né? E fosse fazer a substituição pelo simbólico. A gente poderia fazer aí, né, a substituição por J ômega lá e analisar para um ômega grande, para um ômega pequeno, né? E verificar aqui. Lógico que aqui, para essa que a gente está fazendo da constante K, só tem a parte real, né? Muito bem, vamos analisar agora os demais casos aí, pessoal. Certo aqui em relação a mais ou menos como que funciona o diagrama de Bode para ganho de constante, né? Então, para todas as frequências aqui, a gente não tem que fazer análise para a frequência específica, né? Porque vai ser um ganho constante aí para todas as frequências, ok? Muito bem, polo na origem, pessoal, aqui já fica um pouco mais interessante para a gente, né? Já tem algumas mudanças que vale a pena a gente já analisar. Vamos continuar no próximo vídeo e aí a gente continua essa análise aí, pessoal.